Amém, graças a Deus. A palavra que Deus me deu para encerrar o último jejum de 2014, do propósito da mudança, é uma palavra que eu gosto muito e de tempos em tempos Deus nos dá. E isso para mim é muito bom, porque toda vez que Deus fala desse assunto aqui, nos dá essa mensagem, eu me desperto bastante para analisar e pensar ainda mais sobre a minha vida espiritual. Deus tem falado muito com a gente sobre as questões internas. Aliás, é um assunto que eu falo bastante, porque não tem que cristianismo é esse que não se preocupa com a mudança do seu interior. O resto é apenas religiosidade. Se o meu interior não é mudado, se eu não tenho uma conduta íntegra, se o meu coração não é transformado, se eu não tenho uma boa atitude no coração, então eu só estou praticando uma religião. Porque o que é a vida com Deus se não há nenhuma mudança interna? Mas como mudanças vão acontecer se eu não for experimentado? Então eu gosto de dizer que Deus usa lixas. Você quer fazer uma viagem num dia bonito, de preferência que não esteja muito sol, mas também não esteja chovendo. Se for para você pegar um avião, bom, você quer aquele dia maravilhoso, você não quer nem imaginar em pegar um voo num dia ruim, de chuva. Você quer trabalhar numa empresa que todos gostem de você e que você não tenha ninguém para perseguir ou nenhuma pedra no seu sapato. A verdade é que nós queremos sempre um lugar tranquilo, confortável. Bom, nós não somos burros. Mas nós não crescemos quando estamos num lugar confortável. Se nós quisermos ir além, nós precisamos ser testados. E quando nós somos testados no limite, é que nós provamos realmente a nossa fé. E nós paramos para escutar Deus, nós ouvimos Deus. Nós não queremos ninguém do nosso lado que nos encha paciência, que nos cause problemas, porque nós não queremos problemas. Bom, então está certo, sim, está certo, eu não quero problemas, nem você. Mas acontece que os problemas, as situações, elas podem nos aproximar de Deus. A maioria de nós não teríamos buscado a Deus se não fosse um determinado problema, ou alguns problemas, ou muitos problemas. A maioria de nós jamais estaríamos num jejum como esse, se nós não entendêssemos que em Deus há saída e que Ele é a única saída e que nós precisamos dEle. A verdade é que quando nós estamos mais tranquilinhos, confortáveis, nós não temos a mesma disposição em buscar a Deus. Nós queremos que todo mundo goste da gente, nós não queremos que alguém não goste da gente. Se alguém disser assim, não, eu não ligo para isso, ai, que hipocrisia. A gente passa, depois de tantas experiências, nós superamos, nós nos imunizamos, nós lidamos bem melhor. Mas lá no fundo, se a gente cavucar, nós vamos encontrar uma pessoa que ainda adoraria ser amado por todos. Mas agora já foi tão lixado, experimentado, que lida bem com isso. Nós queremos mais aplausos, nós não queremos vaias. Quem é louco que quer vaia?
Ninguém quer vaia. Ninguém quer ser criticado. Não ligo para críticas. As críticas me fazem crescer. Depois que você é muito experimentado, você começa a valorizar opiniões diferentes, porque ali você vê um outro lado que você não via. Mas até você chegar nesse nível, leva um longo tempo. Hoje estou falando demais. E alguns nunca chegam. Quem quer ser contrariado? Ninguém. Eu não gosto de ser contrariada. Ninguém gosta de ser contrariado. E você leva um longo tempo para aprender a lidar com várias situações. E isso investindo nesse crescimento todo dia, prestando atenção e com uma disposição imensa de crescer. Porque se não tiver, não cresce. Você sempre vai reagir da mesma maneira. Você vai pesar mais do que aliviar. Você vai reagir da mesma maneira e muitas vezes de maneira que formas que você até critica, mas você, na verdade, você age do mesmo jeito. Então Deus nos ama tanto que Ele permite situações na nossa vida para nos lixar, para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir. Porque Ele quer confiar coisas maiores nas nossas mãos, porque Ele quer que a gente cresça. E Ele sabe que se o nosso interior não crescer, o nosso exterior não vai crescer. Nada aqui fora vai evoluir. O resultado aqui de fora, o que você colhe aqui, é o resultado que você está plantando aqui dentro de você. E às vezes Deus coloca uma pedra no sapato da gente, que você pergunta todo dia: Deus, por que fez isso comigo? Deus pode colocar uma pedra no sapato de uma pessoa, Ele pode colocar um Saul. Aquele tipo de gente que não ajuda, só atrapalha, que não acrescenta e mais pesa do que acrescenta, ou não acrescenta nada, que tanto faz. Bispo, como pode ser isso? Sim, acontece. Tem gente, pessoas e pessoas. Tem gente que escolheu vir a esse mundo e veio a esse mundo e escolheu tem escolhido fazer boas escolhas, tem pisado certo, tem buscado andar na linha. Mas algumas pessoas, elas simplesmente, mesmo sabendo o que é certo, elas fazem errado. Mesmo sabendo que elas não devem fazer daquela maneira, elas vão lá e fazem. E aí, às vezes nós somos colocados numa situação que você não tem saída. Você sabe que você não pode tomar um outro rumo, porque aquilo vai ser pior. Então você tem que esperar por Deus. Mas nós queremos desesperadamente que aquela situação saia da nossa frente, ou que aquela pessoa seja tirada do nosso caminho, ou que alguma coisa aconteça. Como muitas vezes, eu sou uma pessoa de muitos atendimentos na vida, então, eu queria que essa pessoa sumisse da minha vida, eu queria que ela morresse, eu queria que ela se desse mal, eu queria isso. Cada pensamento, cada cabeça, cada sentimento, o ser humano, se ele ceder aos pensamentos, aos sentimentos, ele pode descer num profundo abismo miserável. Ele pode pensar um monte de coisa: eu quero morrer, eu quero matar, eu quero que morra. Tudo. Não aguento mais. O que é isso? Por que é isso da minha vida? Deus, tenho sido fiel. Deus, sou dizimista. Deus, sou ofertante. Deus, estou na igreja. Deus, então me dá um livramento. Se o Senhor não muda essa pessoa, então me livra dela. Tira ela da minha frente. E Deus diz: bom, eu então estou no caminho certo. Eu penso que se não tivéssemos algumas coisas, não chegaríamos a outras. E que algumas coisas acontecem, ou até mesmo pessoas são colocadas no nosso caminho,
para que a gente trabalhe cada ponto, cada situação, cada dificuldade que nós temos, para trabalhar no nosso temperamento, porque como nós não queremos problemas, quem é um problema nós não queremos do nosso lado. E é onde Deus trabalha o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento, é quando a gente vai tendo que ter aquele desdobramento. Temos que nos desdobrar dia e noite, para poder chegar onde Deus quer, para poder andar em vitória, porque eu quero andar em vitória. Então eu sei que para eu andar em vitória eu tenho que guardar meu coração, para eu andar em vitória eu tenho que perdoar, para eu andar em vitória eu tenho que me submeter a coisas que eu não quero, para eu andar em vitória eu tenho que ceder, porque Jesus andou aqui, em nenhum momento ele foi agradado, ele não agradou a si mesmo em nenhum momento, e na verdade Deus nos ensina a viver dessa maneira, não agrade a si mesmo, e muitas vezes não agradar a si mesmo significa tolerar coisas que nós não queremos, passar por coisas que nós não queremos e que nós achamos que nós não precisamos passar. Mas aquilo nos ensina de uma tal maneira que é inacreditável. Ensina o que você não deve fazer, como não deve proceder, e a vencer os sentimentos mais miseráveis, especialmente o do orgulho, porque a maioria das coisas que nós não queremos passar, engolir, é porque nós somos orgulhosos. Mas nós não vemos quando estamos vivendo. Muda essa pessoa, Deus. O Senhor muda ou mata? De preferência, se quiser a segunda parte, fica bem mais fácil. E Deus diz: não posso fazer isso. É o melhor meio para transformar tudo que é dentro de você. Então, tira o foco disso e simplesmente aprenda. E se não tiver nada que aprender ao seu ver, você tem uma coisa: persevere em meio às dificuldades, porque você estará aprendendo demais. Persevere quando ninguém te ajuda, persevere quando não tem ninguém para te apoiar, quando ao invés de te empurrar, te puxa para trás, quando ao invés de te ajudar, te atrapalha, quando ao invés de buscar com você, não busca nada e só te envergonha. Persevere quando você não tiver nada de bom diante dos seus olhos. Continue crescendo quando os problemas estiverem ali. Continue crescendo quando não tiver ninguém para te apoiar, ninguém que acredita. Quando você tiver uma pedra no seu sapato, continue crescendo. Continue realizando seus sonhos. Continue produzindo. Essa pessoa está me atrapalhando. Não, você está atrapalhando a sua vida. Pare de achar que alguém tem o poder de atrasar você. Ninguém tem o poder de atrasar a vida de um vencedor. Quando uma pessoa coloca dentro dela: eu vou vencer, dentro da casa dela, ela pode ter várias pedras, não apenas uma pedra de tropeço. Ela vai vencer. E no final, ela vai, além de coluna vencedora, esses serão obrigados a chegar. E se não chegarem, o vencedor vai continuar vencendo. Aprenda com os erros dos outros, com as fraquezas dos outros. Amadureça com as imaturidades dos outros. Amadureça, simplesmente amadureça. Tudo aquilo que você não quer passar é porque muitas vezes não queremos crescer. Não, bispo, a senhora não sabe. Você não sabe o que eu estou passando? Ah, eu posso lhe garantir que eu sei de muita coisa. Ah, não está na minha pele. Ah, pode ter certeza que eu sei de muita coisa que dói. Mas isso não é importante.
O importante é que eu não desisto de confiar em Deus e caminhar em meio às tempestades. Mesmo quando o diabo diz, seu barquinho vai afundar, não vai não. Porque Jesus está no meu barco, Ele está no céu. Ande 1 milha a mais, 2 milhas a mais. Estenda a tua mão. Perdoe coisas, perdoe dívidas. Pare de cobrar mudanças, você não muda ninguém cobrando mudanças de uma pessoa. Pare. Então eu vou pregar a palavra, quer saber de uma coisa? Pare de pregar a palavra também para essa pessoa que já conhece muito bem a palavra. Simplesmente viva. Diga, devo pregar a palavra o tempo todo. E se necessário, eu vou usar as palavras. Pregue a palavra, vivendo a palavra. Se necessário, se Deus te dirigir, leia alguma coisa e fale alguma coisa. Pregue a palavra, vivendo a palavra. Seja de Deus. E quem quiser ser do diabo, mas está me afetando? Não. Está te fazendo crescer. Está te desenvolvendo. Creia no que estou dizendo. Agora eu vou ler a palavra. Até porque você não está com fome, não está cansado, não está suado, não está nada, graças a Deus. Sucedeu a vitória sobre os amalequitas, Êxodo 17, 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Vamos juntos? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Bom, a parte espiritual era Moisés, a parte física, externa, humana, era o Josué. A vitória do Josué dependia do Moisés. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos cansar as mãos. Nós não podemos descansar as mãos. Nós não podemos parar de lutar. Nós não podemos parar de crescer aqui dentro. Toda a sua vitória aqui depende da sua vitória aqui dentro. A vitória da sua vida, depende da sua vida espiritual. E a sua luta não é contra carne e sangue, não é contra uma pessoa. É contra o diabo.
E se Deus ainda tem permitido que algumas pessoas vivam algumas coisas, é porque essa maneira, essa situação tem te feito buscar, crescer. E você pode crescer, você pode ser mais humilde, você pode ser totalmente humilde, você pode aprender a perdoar, você pode aprender a calar, você pode aprender a se envolver com as coisas certas, e você pode provar para todo mundo que você pode vencer com Deus. A parte espiritual não podia fracassar. E quando Moisés começou a se sentir cansado, e as mãos começaram a baixar, o Josué começou a fracassar. Lá, acontece que Josué não tinha problema com Josué, as armas eram as mesmas, os guerreiros, tudo era o mesmo lugar, tudo era, não tinha nada de diferente. O diferente estava lá no alto. Eram as mãos do Moisés que estavam baixas. Então o resultado de vitória que a gente quer depende desse continuismo, dessa perseverança, dessa resistência, desse crescimento, de desenvolver realmente um espírito resiliente e crescer. Todas as oportunidades use para crescer, e use mais uma para crescer, e essa de agora para crescer, e cresça, cresça, cresça. Se o seu espiritual vai mal, toda a sua vida aqui fora também vai mal, as coisas vão começar a dar erradas. Por que algumas pessoas não estão vivendo tudo que poderiam estar vivendo? Porque simplesmente elas abaixaram as mãos. Elas tiveram preguiça, desânimo, acharam que não precisava buscar tanto a Deus. Mas estão sofrendo com vergonha, frustrações, perdas, privações, várias. Você não paga o preço de um lado, é obrigado a pagar por outro. Escolha o preço que você quer pagar. Você pode escolher. Eu tenho escolhido da fidelidade e do perseverar. Há muitos anos. Tem coisas que eu pedi lá atrás, há muito tempo, que elas não aconteceram, e eu tive que entender que Deus usou daquilo para eu poder perseverar e insistir. E poder mostrar às pessoas que essa história de que ninguém me apoiou, me ajudou, eu isso e aquilo, e por isso então eu não venci. Não. Você pode ser feliz, você pode ser abençoado, você pode ser uma pessoa realizada, independente de qualquer coisa aqui fora. Porque isso é uma coisa que vem de dentro, ela não vem de fora. É igual felicidade, é um negócio que enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Deus, você vai se sentir frustrado e infeliz, porque você vai mudar quando o humor de alguém muda, quando uma pessoa não dá a atenção que você quer, você vai mudar, porque até hoje você não encontrou alegria em Jesus. Você não encontrou. Quando Moisés abaixava as mãos, Josué começava a fracassar. Quando ele erguia, Josué passava a vencer, continuava vencendo. Então, se você quiser vencer sempre, escute o que eu estou dizendo. Enquanto eu estava ali, eu estava em oração, eu estava buscando a Deus, eu fiz muitas coisas, eu gravei situações, eu busquei a Deus. E eu estava lá falando, Senhor, qual a palavra de encerramento? E eu vou para lá, porque eu tinha gravado algumas coisas, a reunião do final do ano, eu tinha que fazer não sei o quê, e fazendo mensagens para mandar para os pastores e tal. E aí eu pensava assim, Senhor, parece que agora sumiu, para onde vai e tal. E de repente ele me trouxe para cá, eu comecei a ler, e falar, é isso. É isso que Deus quer no último jejum, que ninguém se esqueça. Não abaixe as mãos, foca na sua parte espiritual. E quanto mais você crescer espiritualmente, mais você vai crescer em tudo, seja no ministério, seja na parte profissional, financeira, econômica, em todas as áreas. Todas as áreas. Deus falou para ele, quando ele venceu, o Josué venceu, ele falou, agora anota isso, nós precisamos anotar e não esquecer. Aquilo que Deus fala com a gente, como nós fizemos para chegar lá.
Anota para não esquecer. Nós precisamos levantar a bandeira da fé sempre, em qualquer situação, e lembrar que de tempos em tempos nós teremos nossos amalequitas para vencer. De tempos em tempos teremos que lutar contra os amalequitas. Virá um problema em forma de amalequita, ou aquele mesmo amalequita, ele deu uma aliviada, ele começa a te dar problema de novo. E o que Deus nos ensina é: em frente, lute, vence. Se quiser levantar novamente, vença, lute contra ele. E seja lá qual for o problema, que é o amalequita da vida, de tempos em tempos teremos amalequitas, e nós temos que enfrentar. E toda vez que você enfrentar, com as suas mãos erguidas, com o seu espiritual sempre crescendo, você vai vencer e vai sair em vitória. Então, desse jejum, tenho certeza que definições aconteceram. Tenho certeza absoluta que Deus está te levando. Só o fato de você estar aqui, neste dia, em jejum, você é um vitorioso, porque você plantou muito no céu. É impossível pelo que a gente planta na fé, a gente passa anos da nossa vida colhendo. E se você não parar de plantar, você vai passar a vida sempre colhendo vitórias. Faça isso sempre. Não apenas hoje, sempre mantenha suas mãos no alto. E o Josué não vai perecer, não vai perder para os amalequitas. Os amalequitas nunca vão ganhar, nunca vão vencer você. O segredo é esse: as mãos sempre erguidas. E lá embaixo, Josué vai vencer todos os amalequitas. Ou seja, aqui fora, na vida, nesse mundo, nós vamos vencer todas as situações. Você pode ter certeza. Saia desse jejum com convicção que Deus te abençoou tanto, que ainda que você não esteja vendo muita coisa, acredite, Deus te abençoou demais. Pode ter certeza disso. Levante o seu propósito mais uma vez, e eu quero que você diga isso a Deus. Olha, Deus, quero te agradecer demais pelo que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor fez pela minha vida. O fato de eu estar aqui neste jejum, buscando a sua face nesse dia, faz de mim uma pessoa muito vitoriosa, abençoada, honrada, realizada. Faz de mim uma pessoa vitoriosa. Eu te glorifico. Cada um teve suas dificuldades para chegar até aqui. Cada um viveu situações difíceis, a alma foi machucada ou foi ferida, problemas vários enfrentou, mas você venceu, e você plantou a melhor semente que uma pessoa possa plantar, e acredite, você vai ter o melhor resultado que você nem imagina. Então, Deus de Israel, eu abençoo o teu povo agora, e eu declaro vitória sobre todos agora. Tudo que ela pediu, tudo que ela colocou diante do Senhor, eu declaro que já foi solucionado, e que a vida dela sai daqui abençoada. Ela sai abençoada, fortalecida, renovada. Ela sai daqui com aquilo que ela veio buscar: fortalecimento, visão, espírito, maturidade, crescimento. Ela sai daqui honrada, ela sai renovada, pronta para derrotar qualquer amalequita que cruze o caminho dela, pronto para crescer com as adversidades, para crescer com os problemas difíceis, pronta para avançar com a convicção que tudo que ela tem buscado do Senhor, ela tem vivido e vai viver, continuar vivendo. Nada, ela vai ficar sem a resposta ou desamparada. Que ela tenha certeza que ela não está órfã, que o Senhor é um Pai amoroso, cuidadoso, um Pai zeloso que está junto com ela, e que declara que a vitória é dela, ela já venceu pelo teu sangue. Eu abençoo o teu povo agora, meu Pai, e declaro força e renovação para um povo lutador, vitorioso, que não desanimou, está perseverantemente na tua presença. Eu tomo posse neste dia, meu Deus, de tudo que essa pessoa colocou diante do Senhor, e declaro vitórias na vida dela, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Obrigada pelo privilégio de estar aqui, obrigada por clamar, por ter participado de todos os jejuns 2014, isso é um privilégio. Nós participamos, meu Deus, e aqui uma grande maioria participou de todos os jejuns, iniciou o projeto de conquistas, estava te priorizando,
tivemos oportunidade de praticar a fidelidade, e nós praticamos a fidelidade, e quem planta colhe. Então nós vamos colher sempre, eternamente, a tua fidelidade, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Glorifique a Deus por isso. Você participou de todos os jejuns, e alguns até do ano inteirinho. O ano inteirinho. Alguns participaram de todos os jejuns que nós fizemos. Passou o ano lutando, jejuando. Todos os primeiros domingos do mês jejuando. Invocou o nome do Senhor. Plantou. Agradeça a Deus. Diga: Deus, eu sei que quem planta colhe. Eu plantei a boa semente, e eu sempre colherei, Deus de Israel, as suas promessas. Obrigada, meu Deus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Com a tua mão estendida para aquela direção onde você acredita que Deus está com as mãos estendidas, declara lá: o impossível já aconteceu naquele lugar. Eu creio na fidelidade do Deus que eu sirvo. Então a fidelidade do Senhor vem até mim, eu creio nisso. Eu declaro lá todas as mudanças, o impossível já aconteceu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, todos nós concordamos com todas as orações que foram feitas durante todo esse dia. Todos os clamores, entrega, sacrifícios derramados neste altar. Oh meu Deus, lágrimas que foram derramadas. Nós concordamos com todas as vitórias e milagres do teu povo. Nós ligamos aqui na terra todas as vitórias e sonhos realizados para que sejam ligados no céu. E desligamos tudo que até o dia de hoje, meu Deus, ainda não havia sido resolvido, tem sido um problema na vida dela. Nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligados no céu. E abençoamos o teu povo agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.